Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente na Cibra, sinagoga de Porto Alegre, sinagoga reformista, e aqui, como vocês podem ver atrás, ela teve um início com a imigração judaico-alemã, e hoje é uma sinagoga pluralista, uma sinagoga inclusiva, com diversos membros da comunidade aqui em Porto Alegre, e novamente estou aqui com a Milene. Obrigado de novo, Milene. Eu que agradeço o convite novamente. Bom dia. Nós estamos aqui seguindo a nossa temática das conversas. O pessoal gostou bastante sobre as matriarcas, mulheres na Torá, esse nosso assunto que vai além, né, Milene? E a Milene escolheu para a gente hoje um novo assunto, uma nova matriarca. O que você pode falar para a gente? O que você pensou para nós? Então, hoje a gente vai falar, né, da primeira matriarca do povo judeu, Sara. Na realidade, você tem um livro hoje que fala das mulheres da Torá. Legal esse livro, gostei dele. Muito legal esse livro. Ele tem o título de Eshet Hayil, Mulheres da Bíblia, do Rabino Shlomo Avner, da livraria Sefer. Então ele traz uma coisa que eu acho muito interessante da gente poder continuar, como Sara sendo a continuidade de Eva. Mas a gente consegue imaginar que existe uma grande diferença, assim, né, de gerações e gerações. Então, por que traz essa relação de Sara como a continuidade de Eva, né? A primeira mulher. Ele traz uma continuidade espiritual, né? Então, que Sara, ela vem, é a primeira mulher que ela pode vir a se comparar nessa questão espiritual. Obviamente, que interessante isso, né? Muito interessante, mas ainda a gente traz, né, obviamente que não tem como comparar, porque como Adão e Eva, eles foram criados diretamente, né, por Deus, eles estão num patamar que não existe uma compreensão humana para esses dois. Eles são perto, como se fossem, né? Exato, meta-humanos, né? A criação inicial. Exatamente. Certo. Mas Sara, ela tem tantas virtudes, né, que é até engraçado. Eu estava justamente conversando sobre a paraxá de uma das nossas alunas aqui da sinagoga, que vai fazer essa cerimônia de Bat Mitzvah aqui. Que é a paraxá e ela fala justo a paraxá Lech Lechá, que é quando o Abrão sai, essa é muito legal. Escuta Deus, sai, e ele e Sara saem, né, da terra e vão para onde Deus manda, para iniciar, então, o que vai ser uma grande nação. É muito interessante que essa minha aluna, né, ela, uma menina, aí com 11 anos, né, quase 12 anos, se preparando para a cerimônia, ela faz essa mesma reflexão. E aí eu pergunto para ela, tá, e o que tu acha? Ela disse, se eu fosse Sara e meu marido chegasse e me falasse isso, eu ia achar que ele estava louco. Se ele dissesse, eu escutei uma voz, essa voz de Deus, ele disse pra gente sair de casa e ir para um outro lugar. É a brincadeira que a gente falou também da Zipporah, né? Exatamente. Como assim? Como assim? Tá louco. E aí ela diz, mas isso me ensinou que a gente deve acreditar, né? A gente deve ser fiel às nossas convicções. Então me mostrou que Sara confiava no marido dela e confiava também em Deus. Sem dúvida. E realmente, né, é um grande ensinamento, né, que a paraxá traz. E ela traz Sara assim como essa pessoa, essa grande matriarca, que ela acaba sendo a mãe das nações, né, a mãe de uma grande nação. Uma mãe, né, Milene, que, se me permite, a gente estava conversando antes, né, que inicialmente talvez nem pudesse ser mãe, né, acho que ela nem acreditava nisso, né. Exatamente. Então, a gente sabe que Sara tem uma mudança de nome, assim como Abrão, que Sara então se chamava antes Sarai, e Deus muda o nome dela. Sarai significa princesa da sua nação, e Deus então muda o nome dela de Sarai para Sara, onde ela vira então princesa da nação, né? Então, princesa das nações, e ela vai se tornar então essa grande matriarca. A importância, né, Milene, a modificação de uma letra de um nome
Isso me veio porque é uma coisa que a gente pode falar mais outras vezes, sim, né? O poder do nome, né? Exato. Desculpe. E isso tem muito também, né? Mas aí, que nem tu disse, isso tem muito no hebraico mesmo, sim, né? De que as letras, elas têm um significado, e quando a gente entra um pouco mais na questão de estudo, sim, daí da Cabala, de poder entender o que uma letra faz diferença, né? Então, para um outro nível. Para um outro nível, e nesse momento, na troca do nome de Sara, fica realmente bem marcado. Então, como nem tu disse, Sara, ela estava com quantos anos mesmo? A Sara já era idosa, né? Sim, quando eu sei que Deus, quando fala com ela tá com 99 anos. 99 anos. Então, é isso, Sara, ela não tem filhos, ela tá casada há mais de 50 anos com Abrão. E nem imagina mais, né? E não engravida. É esse momento que ela decide, então, dar sua serva Agar para que ela possa, então, né, engravidar e que Abrão possa ter uma descendência. O que torna Sara, nesse momento, a gente vai pensando, nossa, o homem que ela ama, ela tá preocupada com que esse homem possa ter uma descendência, e ela insiste para que Abraão fique com a sua escrava. Sim, o contexto da época era algo permitido, aceitável, sim, né? Mas e aí acontece esse episódio de que Sara expulsa Agar depois. Sim. E por que isso, se antes ela insiste com tanta veemência para que Abraão tenha... O que mudou? E então os nossos sábios, eles analisam e dizem que não é simplesmente assim um ato de maldade ou de ciúmes. Mas na Torá relata que Agar, ela menosprezava Sara. Então, na realidade, é um momento de colocar os pingos nos is. Quando Sara faz isso. Aqui é esse povo. Esse é o meu lugar dentro dessa casa, esse é o meu lugar dentro da minha família, se dentro desta família, então se não há o respeito. Uma mulher novamente de fibra, né? Sara, assim, uma mulher muito de fibra. E Sara, ela tem uma questão também de ser uma educadora exemplar. Ela tinha um cuidado muito grande com a sua pedagogia. Dizem que as pessoas batiam em sua porta à procura de Deus. Olha que interessante. Sim, para que ela pudesse dar esses ensinamentos. Então, que bacana isso. Tem toda essa questão dela ter o cuidado de transmitir também o que Sara e Abraão recebiam, né, de Hashem, para poder, sim, então, transmitir para essa grande nação que eles eram, então, patriarca e matriarca. Líderes do povo, né? Às vezes a gente pensa assim, não, Abraão, mas evidentemente não cuidava de todos os assuntos, não tinha nem como, precisava de Sara. Sim. E a gente percebe também no relato bíblico, às vezes, essas coisas não ficam tão esclarecidas assim, mas quando a gente lê, a gente consegue sentir. Por exemplo, na Akalat Yitzhak, quando existe a questão do sacrifício de Yitzhak, que Deus vem testar, né, a fé de Abraão. Ele não testa só Abraão, ele testa Sara também. Evidente. Quando Abraão sai de casa com seu filho, existe um momento na Torá em que Sara fala com Abraão e a gente percebe que ela sabe o que está acontecendo. E ela, mesmo assim, ela também confia em Deus e ela permanece em casa angustiada. Claro, porque eu imagino que se Abraão, se sua esposa dissesse, não, você não vai, eu acho que ele não iria. Ou pelo menos ele ia dar uma confusãozinha ali. Eu acredito que ia ter que conversar um pouco mais. O apoio dela nessa questão, crucial, sem dúvida. E a fé de acreditar. Imagino, né, que a angústia de ter que ficar ali, mas a fé de confiar em Deus, né? Esse episódio é um episódio bem marcante, realmente. Existe uma parte que eu quis trazer aqui, né, que é muito interessante sobre a questão de Sara, né? Quando ela falece, Abraão fez um discurso, um ésped, um discurso fúnebre para os habitantes de Het, que é a cidade, né, onde estavam, e ele
tenta, né, ele começa, né, a negociação para pedir, logo após esse discurso, ele começa a negociação para pedir, então, a gruta onde Sara vai ser enterrada, né, Meará a Marpelá, e diz que esse discurso foi feito justamente por ele, trazendo, né, as qualidades e a importância dessa mulher, falando sobre a vida dela, porque exatamente um discurso fúnebre a gente consegue trazer tudo o que a pessoa foi em vida. Abraão faz isso, né, porque ele quer enterrar Sara num local onde se acredita que Eva também estava enterrada. Nossa, né? Isso é muito forte. Exatamente, então diz que o povo, né, diz que a humanidade de Eva até Sara, eles tinham se perdido tanto na sua evolução espiritual. A essência deles já estava... Isso, que então nesse momento Abraão, ele traz também um resgate dessa mulher que vem resgatando essa questão, né, espiritual. Pensem que Abraão e Sara, eles voltam a trazer para o mundo um Deus único, um Deus criador de tudo, como Adão e Eva já sabiam, porque eles foram criados por Hashem, a partir da palavra. Sensacional. Aproveitando esse momento para reconexão. Exatamente. Então, existe depois que Abraão faz o seu esper para esse seu discurso fúnebre, né, para os cidadãos de Het, e Het, interessante que Het em hebraico significa pecado. Então, os cidadãos de Het eram pessoas do pecado. Essa parte, ela é muito simbólica, né? Significativa. Então, Abraão traz esse discurso, ele não quer ganhar a terra, ele quer comprar aquela terra, ele quer ter, e existe toda uma discussão, né, um discurso sobre isso, e quando ele finalmente consegue a negociação, então a sua amada esposa, ela é enterrada, e este local acaba sendo um local onde os nossos patriarcas e matriarcas vão vir. Isso é muito importante, mulher. Que bom que tu trouxeste isso. Esse local, esse episódio, a gente está falando do início do povo, né? Sim. Numa terra pertencente ao povo. E eu acho que esse resgate também, né? Então eu acho interessante pensar na questão desse discurso, porque a insistência do local, porque Sara vai ser, né, enterrada ali, é justamente, né, buscar essa evolução espiritual que se perde com Adão e Eva e que vai voltar a se reconectar quando Abraão e Sara voltam a acreditar em um único Deus, o Deus criador de tudo. Isso é muito forte, muito, muito bacana de ver essa questão. Olha, pessoal, aqui não é só isso que está acontecendo, tem algo maior acontecendo aqui, essa reconexão com Hashem. Muito legal isso, muito legal. Não, por favor. Não, nós acho que a gente tem várias coisas, né? A gente pode ficar falando, né? Existe várias passagens, o momento então também que Abraão passa com Sara, né, pelo Egito, ela vai para a casa do faraó e Sim. Deus protege, né? Porque Abraão pede para Sara dizer que é sua irmã. Sim. Né? E a gente, pelo relato, a gente entende que Sara era uma mulher muito bonita, então, né, o faraó quis levá-la para sua casa, mas então, o que acontece? Deus manda praga, né, para proteger Sara e para ver a importância também, né, dessa matriarca, o cuidado, então, mas acredito que a gente tem muita coisa para falar. Não, a gente vai, eu acho que vamos seguir, acho que o pessoal está pedindo. Vocês podem, inclusive, comentar ali, de repente, dar alguma sugestão de matriarca, de assunto, já que a gente está aqui com uma série importante que permite falar sobre várias coisas. Milene, muito obrigado. Acho que não fiz a tua apresentação hoje, mas quem viu o vídeo anterior, mas a Milene é líder religiosa da Cibra, a primeira líder religiosa do Rio Grande do Sul, e é uma grande honra a gente estar podendo estar aqui, escutando ela, com seus apontamentos, estudos, que essa questão hoje da Sara
sobre a reconexão com Hashem. Foi muito bacana, muito obrigado. Eu que agradeço, então, né, me coloco à disposição. Então, se tiverem perguntas, sugestão, comentários, né, no próximo vídeo a gente pode, inclusive, iniciar, né, respondendo, ou tudo que é bom com essas edições, daqui a pouco fazer uma caixinha, né, de perguntas e a gente... Aquela que eu fale aqui, e a gente, gostei dessa. Pode ir respondendo também. Obrigado, Milene. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.